do ensino fundamental! Quem vai estar aqui de novo com você sou eu, a professora Rafaela, e a nossa aula de hoje será na disciplina de Ciências. Esta aula foi preparada para a turma do 5º ano, tem como eixo Ser Humano e Saúde e a área do conhecimento é Ciências. O conteúdo desta aula é Organização do Corpo Humano. O objetivo desta aula é estabelecer relações entre os diversos níveis de organização corporal, de modo a reconhecer as características individuais de cada um deles. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o corpo humano. E vamos começar falando sobre uma unidade pequenininha que existe em todos nós. É uma unidade que é fundamental para a vida. Nós estamos falando das células. As células são a menor parte viva de um corpo humano. Essa parte aqui em volta se chama membrana plasmática. Ela envolve a célula e ela é responsável por proteger e fazer a troca entre a célula e o meio externo. O citoplasma é onde ficam as organelas, que mantêm a célula viva. Este aqui é o núcleo. É onde fica armazenado o DNA da célula. Então, toda a informação genética fica no núcleo da célula. É onde está o DNA, onde é armazenado todas as informações genéticas de uma pessoa. A cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, entre outras coisas. Isso que está aparecendo aí na tela é o DNA, como eu já expliquei para vocês. Nele fica armazenado todas as informações genéticas de uma pessoa. Imagina que essas células são tão pequenas, mas tão pequenas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Precisamos da ajuda de um microscópio para que a gente consiga enxergar essas coisas que são tão importantes para que a gente seja um ser vivo. A célula é tão pequena que, se vocês imaginarem a pontinha de uma agulha, que é bem pequena, naquela pontinha de agulha de um alfinete cabe em torno de 40.000 células. Elas são tão pequenas que nós somos formados por milhões dessas células. Imagine que o seu corpo é todo formado de células. E essas células têm funções muito importantes para o funcionamento do seu organismo como um todo. Existem seres vivos que são formados por uma única célula, como por exemplo as bactérias e as algas. Elas são chamadas de seres unicelulares, pois são compostos por apenas uma célula. E existem também seres vivos como você, que é formado por muitas células. São chamados de multi- ou pluricelulares, justamente por ter mais de uma célula. Agora que vocês já entenderam um pouco sobre as células, vocês precisam saber que elas podem ser de diferentes tamanhos e funções. A primeira célula que eu vou mostrar para vocês é a célula muscular. Ela tem um formato bem alongado. Isso é uma característica de células musculares. Elas têm a capacidade de contrair e relaxar. É como se elas ficassem pequenininhas e aumentassem. Essas células permitem os nossos movimentos. Então, se eu estou movimentando o meu braço, são as células dos músculos do meu braço que estão contraindo e relaxando, possibilitando o movimento. Outro exemplo de funcionamento das nossas células musculares é o nosso coração. No momento em que ele está batendo, os músculos se contraem e relaxam. Eles ficam pequenininhos e aumentam. Então essa é uma capacidade das células musculares, a capacidade contrátil, ou seja, de se contrair. Agora vamos falar sobre as células da pele. Elas têm uma característica de serem mais quadradinhas ou retangulares e estão sempre juntinhas, coladinhas umas nas outras, assim como mostra essa imagem. E elas têm a capacidade de revestimento. Essa célula que nós vamos ver agora possui prolongamentos que parecem com espinhos. Elas são bem importantes e possuem um formato bem diferente.
são as chamadas células neurais. Provavelmente você deve ter ouvido falar dela com o nome neurônio, que significa a mesma coisa. Elas estão presentes no nosso cérebro. São as células que têm a capacidade de captar sinais e informações diferentes. Essas células estão presentes no nosso cérebro e são responsáveis pela nossa aprendizagem. Então, quando eu digo uma palavra aqui para vocês e vocês me entendem, são essas células neurais que captam a informação que eu estou enviando para vocês como se fosse um circuito elétrico. E essa informação é passada de célula para célula e assim se forma um conhecimento. Essas células podem se organizar e formar tecidos, como por exemplo várias células musculares organizadas. Elas se tornam um tecido muscular. Se várias células epiteliais se organizarem, elas se tornam um tecido epitelial. Se diversas células nervosas se organizarem, elas formam o tecido nervoso. A junção de várias células se torna um tecido, e a junção de vários tecidos se torna um órgão. E podemos seguir ainda com o raciocínio. A junção de vários órgãos se torna um sistema. Caro aluno, a nossa aula já está chegando ao fim. Eu agradeço imensamente pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau!